criançada, tudo bem? Eu sou a ministra Thalita, do canal Tia Thalita Brilhante. E eu estou aqui para seguir o Ide de Cristo, porque ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem estava aí com saudade dos nossos vídeos? Então agora é hora de sentar e assistir mais uma história da nossa Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que você precisa saber. Aliás, conta aí pra mim, vocês conhecem o Doeg? Será? Pois é, hoje a história é sobre o Doeg linguarudo. O que será que nós temos para aprender com essa história? Lá em Salmos 52, nós vamos ouvir Davi orando a Deus exatamente sobre a situação que estava acontecendo entre ele e o Doeg. Mas antes disso, tia Thalita, que bocão é esse aí? É um beijo? Eu espero ver você aqui? Será? Esse bocão aqui, gente, ele traz uma grande mensagem. E a mensagem é grande mesmo. Vamos ver? Tem uma língua. Vamos ver o que está escrito. A morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus, que linguarudo! Lá em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. É isso mesmo. Hoje nós vamos conhecer a história de Doeg, que não usou bem a sua língua e fez acontecer algumas coisas muito ruins. Primeiro eu vou explicar para vocês o cenário. Davi, o nosso Davi, aquele que matou gigantes com uma pedrinha, lembra? Então, Davi estava fugindo do rei Saul. O rei Saul, de vez em quando, ficava com a cabeça meio perturbada, achando que Davi queria roubar o trono dele. Mas Davi não estava fazendo isso, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi nunca quis pegar o trono de Saul à força. Inclusive, quando ele teve a oportunidade, ele não fez, porque ele sabia que Deus não ia aceitar que ele tomasse a força. No momento certo, ele seria o rei. Mas o rei Saul estava com a cabeça muito perturbada, achando que Davi queria pegar o trono dele. E Davi precisou fugir. Pois é, Davi fugiu. E Davi estava com muita fome. Davi estava sem armas. Davi vai à casa de Alimeleque. E lá ele chega e ele vai procurar o Aimeleque e fala que ele está com fome. Aimeleque fica um pouco assim, achando estranho, porque normalmente quando uma pessoa importante lá do palácio chegava, primeiro essa pessoa era anunciada. E Davi também estava sozinho, estava sem os seus soldados. Então, o Aimeleque ficou um pouco desconfiado, mas recebeu Davi. E Davi falou para ele que estava com fome, que estava sem arma. E Aimeleque providenciou pão e uma espada para Davi. Inclusive, foi a espada que Davi usou quando ele exterminou o gigante Golias. O que aconteceu, gente? Davi não falou a verdade para Aimeleque. E aqui já está a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre a língua. Nós precisamos falar sempre a verdade. Quando Davi falou para Aimeleque que ele estava ali com fome e sem arma, ele falou que ele estava a serviço de Saul, o rei. E ele não estava. Sabe o que aconteceu? Doeg, que era uma pessoa que estava lá a serviço da casa do Senhor, porque ele fazia parte ali dos chefes, dos sacerdotes
do palácio, ele viu quando Davi falou para Aimeleque que estava lá a serviço de Saul. Viu também quando ele recebe o pão e a espada. Davi, depois que saiu dali, fugiu. Só que depois de um tempo, o rei Saul, ainda muito perturbado, descobriu onde Davi estava. E ele estava furioso, muito furioso. E ele falou com os seus soldados assim: por que vocês nunca me contaram que Davi, ele tinha um pacto com Jonas, meu filho? Porque Davi, ele amava Jonatas e Jonatas a Davi. E eles tinham feito uma aliança de amizade e fidelidade um com o outro. Quando Saul gritava para os seus soldados dizendo que ninguém teve pena dele, que ninguém contou para ele isso, todos ficaram calados, ninguém falou nada. Mas Doeg viu uma grande oportunidade de virar o queridinho do rei, o X9. Doeg viu ali uma oportunidade de conseguir uma posição no palácio fazendo uma fofoca. Foi aí que ele, vendo o rei inflamado de raiva de Davi, ele falou: rei, eu vi quando Davi foi à casa de Aimeleque. E lá Aimeleque deu para ele pão e espada. E o rei ficou furioso, achando que Aimeleque havia traído o rei. Aimeleque foi chamado até o palácio, ele e toda a sua família. Por conta do que Doeg falou, Aimeleque, toda a sua família e 85 sacerdotes, mais as suas famílias, foram brutalmente feridas. Por conta da fofoca de Doeg, muitas pessoas sofreram. Você imagina que por conta de uma palavra, a vida das pessoas podem estar em perigo? Pois é. Tia Thalita, será que existe salvação para uma pessoa que não usa a língua da maneira certa? Então, Deus, nessa história, mostra pra gente que nós, que somos como Davi, segundo o coração de Deus, precisamos vigiar. Inclusive, no Salmo 39, ele nos orienta para frear, colocar freio na nossa língua. Prestar atenção no que a gente vai dizer. Porque as nossas palavras, elas têm poder. As nossas palavras podem abençoar a vida das pessoas. Mas as nossas palavras também podem causar grande confusão. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos observar o que diz a nossa boca. Inclusive, ela diz também, lá em Provérbios, que uma das coisas que aborrecem ao Senhor é a língua mentirosa. A partir de hoje, todas as vezes que você for usar a sua boca, use a sua boca para o bem. As nossas palavras um dia serão vistas pelo Senhor e elas serão medidas. Você precisa usar bem a sua língua. Você ainda não conhece a Jesus? Você não sabia que precisava usar bem a língua? Então eu tenho uma boa notícia para você. Hoje, Jesus está chegando no seu coração e dizendo para você assim, ó: estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou estar contigo. E você vai aprender a modificar a forma das suas palavras. Jesus hoje quer trazer uma mudança de vida para você. Para que você fale as palavras da forma certa e que você leve muitas pessoas para conhecer a Cristo
através da sua palavra. Vamos fazer uma oração comigo? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, entregar a cada pessoa que está assistindo esse vídeo junto comigo, sendo criança, sendo adulto, e que nunca tinha pensado que há um poder nas palavras. Que a partir de hoje, todos nós possamos usar as palavras de forma boa, que nós possamos usar nossas palavras para o bem. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o teu sangue poderoso passe agora sobre todas as vidas que estão orando comigo nesse momento e entregando a ti os seus corações e a sua língua. Em nome de Jesus, amém. Então, há esperança pro Doeg Linguarudo. E você, que é segundo o coração de Deus, aprende a frear sua língua. A partir de agora, todo vídeo nosso, nós vamos fazer uma oração por um país que não é o Brasil, por um outro país. E todas as orações, elas precisam terminar pedindo para que o Senhor abençoe e que haja paz em Israel. Em nome de Jesus, amém. Hoje a oração é da Dudinha. Se você quer também orar junto com a gente, manda um vídeo. Importante é que no final você diga que haja paz em Israel. Em nome de Jesus, amém. Maria de Jesus abençoe as crianças da Índia. Paz de Israel. Em nome de Jesus, amém. Eu espero ver você aqui nos próximos vídeos. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais crianças conheçam Jesus através de você.